A extrema-direita bolsonarista, ela tem uma estratégia que nós já falamos inúmeras vezes aqui no canal. Nós somos um canal que já estamos aí há 11 anos no ar e o nosso trabalho é esse, é o combate à desinformação, o combate ao discurso de ódio e um trabalho de desmascarar a extrema-direita, especialmente naqueles que eles elegem como seus porta-vozes. É importante a gente entender. Eles demoraram quase 3 dias para colocar uma resposta a esse massacre que eles receberam na opinião pública ao tentar fazer valer uma lei que, indiretamente, defende os estupradores e criminaliza mulheres estupradas. Eles estão tentando de todas as formas reverter a opinião pública a respeito disso, mas as pessoas já entenderam. As pessoas entenderam que mulheres estupradas serão presas quando forem interromper a sua gravidez. Especialmente as mulheres mais novas, crianças, adolescentes. Esse ponto eles não conseguem de forma alguma combater, porque é uma realidade. Eles estão propondo uma lei que, depois de 22 semanas, quem for interromper a gravidez vai ter o mesmo crime de uma pessoa que é um assassino, de um homicida. E isso é de uma covardia e de uma canalice que não tem tamanho. Eles ultrapassaram todos os limites da vagabundagem. É muito vagabundo para defender um troço desse. E eles querem realmente fazer valer as narrativas deles. Só que eles chegaram tarde, chegaram depois. É caso raro, tá? Porque normalmente quando eles vão propor algo nesse sentido, eles passam 10 dias, 1 mês, falando antes a respeito disso, armando todo o esquema. E aí o que aconteceu? Num dado momento eles perceberam que o Lira está se candidatando, não ele, né? Ele está colocando um candidato que ele apoia para a presidência do Congresso e o Lira está se vendendo por nada, só para ter apoio no seu candidato lá dentro do Congresso. E aí, opa, gente, aqui ó, o Lira está fazendo o que a gente quer, vamos fazer ele aprovar essa lei. E na verdade, ele aprovou a urgência em 20 segundos. Nós colocamos o vídeo aqui. Quem é a favor, se pronuncie, é a favor todo mundo. E foi uma coisa vergonhosa. As pessoas se revoltaram contra o Lira e estão se esquecendo que por trás disso tem os vagabundos extremistas, tem os fundamentalistas religiosos. Mas hoje nós vamos trazer o Nicolas. Eu vou trazer Nicolas e Gaia, mas não nesse vídeo, porque vai ficar muito longo e a gente tem que, na verdade, trazer detalhes por detalhes, mas você vai perceber uma coisa. Como eu disse, eles têm os seus porta-vozes. Então eles demoraram quase 3 dias para armar algo que eles possam se defender, trazendo pontos. Você vai perceber, se você assistir os 2 vídeos, você vai perceber que eles falam as mesmas coisas. É sinal de que esse gabinete do ódio ainda continua, eles ainda continuam se reunindo para divulgar notícia falsa, fake news, para divulgar mentira, para tentar usar a influência que eles têm para enganar. Continua tudo do mesmo jeito. E eu vou trazer para você entender o que é a canalice, a vagabundagem, como que eles distorcem, como que eles inventam, como que eles trazem um discurso enganador, eles são enganadores profissionais. Veja esse vídeo que ele é muito importante e ele é também uma forma da gente explicar a aberração desse PL que na verdade já foi pro teto, já. O próprio Senado já falou, não, a gente não quer nem saber disso. E o Lira também já quer tirar de votação, falou, não, eu vou ter a urgência, mas não quer dizer que eu vou... Sabe, eles já estão começando a sair fora disso, que perceberam que queimaram o filme loucamente. Veja esse vídeo, não se esqueça de dar o like, por favor, dê o like e se inscreva no canal. Ajude a gente a chegar na nossa meta dos 600 mil, tá pertinho. Chegamos aos 600 mil, daqui a pouquinho, com a sua inscrição, se inscreva no canal. Assista o vídeo até o final, que você vai ter um vídeo muito bacana aqui, e no final a gente tem aquela dica especial da renda extra, que muita gente está gostando. Então veja, no final a gente vai falar a respeito disso, trabalhando apenas com o seu celular aqui no Brasil e recebendo em dólar. Preste atenção nos detalhes, porque esse sujeito, ele é de uma perversidade descomunal, ele é perverso nos detalhes e ele traz as coisas de uma forma disfarçada. Olha só. Esse vídeo não é somente para poder desmentir, é para principalmente falar a verdade sobre o PL anti-aborto. Vamos lá. Eles querem colocar o PL anti-aborto, é o PL dos
estupradores. É o PL que beneficia estupradores. Mas ele vai falar a verdade. Vamos ver qual é a verdade que ele vai trazer. E vamos voltar um pouquinho no tempo para você entender. O Conselho Federal de Medicina proibia a assistolia fetal em casos de acima de 22 semanas. Afinal de contas, o que é isso? A assistolia fetal é um procedimento onde é colocado cloreto de potássio através de uma agulha no coração da criança para gerar uma parada cardíaca e ela morrer dentro da barriga da mulher. Esse procedimento, sem o anestésico, é proibido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, ou seja, isso não faz nem em animal, porque obviamente gera uma dor surreal na criança. Daí, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ou seja, permitindo que, após 22 semanas, dentro da barriga, possa se fazer aquele procedimento lá que gera parada cardíaca na criança dentro da barriga. Aqui nesse trecho, umas 30 mentiras e muitos problemas. Mas eu vou trazer para você por partes. Primeiro ele fala sobre o CFM, certo? Resolução do CFM que proíbe matar bebê de 9 meses é contra a tortura. A sistolia fetal causa tanta dor que é proibida em eutanásia de animais e pena de morte. Isso aqui está na Folha de São Paulo. Só que tem um detalhe. Isso aqui está na opinião, né? Não é bem uma reportagem jornalística. É uma opinião. E se você olhar aqui, você vai ver quem está dando essa opinião. Rafael Câmara Medeiros Parente. Aqui você vê que ele é o autor, ó. Ele é o relator da resolução que proíbe médico de realizar ato que precede aborto em gestação acima de 22 semanas. Só que tem um detalhezinho aqui. Ex-secretário nacional de atenção primária do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. O CFM, ele é 100% bolsonarista lá na sua direção. O diretor do CFM é bolsonarista. E esse sujeito aqui, Rafael Câmara Medeiros, foi secretário do Bolsonaro. Aqui você já começa a ver algum problema. Esse cara, nessa reportagem aqui do Brasil de Fato, ex-secretário de Bolsonaro, relator de norma contra o aborto do CFM, já defendeu abstinência sexual na adolescência. Rafael Parente foi autor do relatório que embasou a decisão da entidade médica, que inviabiliza o aborto em casos legais. Então nós temos esse extremista bolsonarista por trás desse projeto do CFM. E aqui nós temos uma informação muito importante, que aí já não é mais uma opinião, tá? É uma reportagem do Globo. Coloquei para você do Brasil de Fato e agora do Globo. Aborto legal, o que é a sistolia fetal e por que os médicos consideram importante? A sistolia fetal é um método recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A sistolia fetal é recomendado pela Organização Mundial de Saúde quando a gestação é interrompida acima de 20 semanas. E aqui nós temos uma fala importantíssima da presidente da Comissão Nacional especializada em violência sexual e interrupção gestacional, prevista em lei da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Ela explicou que a assistolia é indispensável. Sem a conduta da assistolia fetal, a interrupção da gravidez tardiamente não pode ser realizada. Porque o direito na lei é para um aborto que tire a vida do feto. Mas a indução do parto nessa fase gestacional pode levar ao nascimento de bebês com vida e com risco de diversos problemas de saúde, com questões neurológicas. E a lei não define limite de idade. O detalhe aqui, tá? Se você não fizer a assistolia, a criança pode nascer com uma série de problemas, dentre eles os problemas neurológicos. Por quê? Porque o cérebro ainda não está formado. Essa reportagem da CNN diz o seguinte: apesar de a estrutura cerebral estar bastante desenvolvida por volta de 16 semanas, de acordo com o especialista, é necessário mais algum tempo até que o sistema nervoso amadureça. E olha isso aqui, gente. Segundo o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, o que sabemos de conclusivo é que, ao menos, até 24 a 25 semanas, o feto não tem capacidade de sentir dor. Gente, vocês estão vendo o que está escrito aqui?
Os maiores especialistas do mundo, gente que trabalha, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, eles estão dizendo o seguinte: pelo menos até 25 semanas não sente dor. O Chupetinha disse que a dor é surreal. Ele compara, e o Chupetinha por intermédio do secretário do Bozo, que se coloca lá dentro do CFM elaborando essa lei, que é uma lei esdrúxula, ridícula, anticientífica. Não é à toa que eles defenderam cloroquina, tratamento precoce. Esse pessoal do CFM pisou muito na bola. Eles estão confundindo uma coisa com a outra, não sei se na desonestidade, não sei se no desconhecimento, porque numa pesquisa rápida no Google você vê que eles estão completamente enganados. Eles comparam a sistolia fetal com a sistolia feita em seres vivos que não são feto, que não são embriões, sendo que o feto não sente dor. É ridículo. Nós, juntamente com o deputado Sóstenes, fizemos o quê? A gente disse, opa, tá errado. Isso daí deve ser considerado um homicídio. Afinal de contas, você tem diversos casos de bebês que nasceram prematuros, ou seja, com 22 semanas. Isso aqui não é, eu acho ou não que é vida. É vida. Gêmeas que nasceram com 22 semanas recebem alta do hospital após 130 dias internadas. As gêmeas estão aqui. Sabe qual é a única diferença delas para aquelas que estão dentro da barriga? Sim, que a outra está dentro da barriga. Não, isso não é a única diferença, não. Tanto não é que esse nascimento dessas crianças com 5 meses foi notícia mundial. Essas crianças não nasceram aqui no Brasil, elas nasceram no Reino Unido. E o mundo inteiro falou a respeito disso por vários motivos. Primeiro, Harley e Harry Crane tiveram 0% de chance de sobrevivência quando nasceram, com 22 semanas e 5 dias. Eles fizeram 6 cirurgias, 25 transfusões. Eles nasceram com 500 gramas. Pergunta aí para sua mãe quanto que você... Eu nasci com 6 quilos, mas eu nasci gordo, muito gordo. Normalmente é 4 quilos. Eles nasceram com meio quilo, 500 gramas. Não é só isso, ainda na reportagem mostra o seguinte: os médicos esperavam pelo menos que um dos bebês não sobrevivesse. No período do tratamento, tiveram infecções, problemas oculares, hemorragias cerebrais e pulmonares. E segundo a mãe, ainda tem essa informação aqui, ó, que ela mesma está falando a respeito. Estamos preocupados com o fato de Harry ter uma forma leve de paralisia cerebral. Então não é uma brincadeira como o Chupetinha está falando. Não é a mesma coisa, não é algo tão simples. A possibilidade deles não terem morrido é algo raríssimo. Mais de 90% de crianças que nascem com 5 meses já nascem mortas e muitas vezes morrem horas depois do nascimento. Ah, Nicolas, mas essas meninas aqui não foram vítimas de fruto de estupro. Suponhamos que eu dissesse, essas duas aqui são vítimas de estupro. Você mataria elas agora? Oh, com licença, viu? É porque foi vítima de estupro, vou ter que matar essas duas crianças, que não tem nada a ver com o que aconteceu terrivelmente aqui fora. Gente, isso aqui é tão desonesto, tão canalha, tão revoltante, que a gente não tem palavras para dizer. Essa forma de tentar manipular, distorcer, comparar crianças com fetos, é uma coisa absurda comparar isso. E, infelizmente, olha, esse vídeo vai ser visto por 1% daqueles que vão ver o vídeo do Chupetinha. As pessoas vão divulgar esse vídeo do Chupetinha loucamente e muita gente vai sentir que tem alguma relação o que ele está falando. Porque, afinal de contas, são crianças e tudo mais, aquela coisa toda. Mas isso é canalha. A perversidade é gigante. Ele está, inclusive, usando essas crianças para falar contra a interrupção de gravidez na canalice. Isso é canalha. Isso é nojento. É óbvio que as pessoas não vão matar crianças. Ninguém está falando em matar crianças. Nós estamos falando de interromper uma gravidez fruto de um estupro. É absurdo isso. Absurdo.
E essas crianças aí, eles ficaram por 11 anos tentando ter essas crianças. Por isso eles gastaram horrores. Eles fizeram de tudo para que essas crianças pudessem estar vivas, mesmo sendo alertados que essas crianças poderiam ter graves problemas de saúde, como a gente viu a própria mãe dizendo, infelizmente uma criança pode sim ter problemas. E nós estamos fazendo uma comparação de um casal que por 11 anos quis ter filhos e que tem filhos numa situação complicada, com a possibilidade de perdê-los, inclusive, com crianças que são estupradas e que são obrigadas a manter uma gravidez, que se elas interromperem uma gravidez, elas serão presas. O médico, se for criança, o médico é preso. O médico é que vai para a cadeia. Ou seja, nenhum médico vai querer fazer esse procedimento. Nenhum médico vai querer salvar a vida de uma criança estuprada. Porque ele não está falando sobre as vítimas de estupro. Ele está querendo forçar a ter uma gravidez indesejada numa situação em que a criança, a mulher, não pode interromper a gravidez porque ele não quer que interrompa a gravidez, utilizando esse tipo de argumento vagabundo. Voltando agora para o tempo atual. Uma mulher que for estuprada, ela tem o direito constitucional de aborto. Isso não vai mudar. Mas, caso isso ultrapasse 22 semanas, a intenção do projeto é que isso de fato se torne um homicídio. Porque de fato é. Não é. Não é. Ainda continua sendo fruto de estupro. Olha o tamanho do ridículo dessa proposição. São 22 semanas, passou de 22 semanas, ou seja, eu tenho 22 semanas, até aqui eu sou vítima de estupro. Com 22 semanas e 2 horas, eu já não sou mais vítima de estupro. Eu já não sou mais uma mulher estuprada. Eu sou uma criminosa. Eu sou uma assassina. Até 22 semanas eu sou vítima de estupro. Com 22 semanas e 1 hora eu sou assassina. É ridículo isso. Isso não tem tamanho. Não vai mudar a mulher que está grávida com 22 semanas, com 23 semanas, com 24 semanas, ela ainda é vítima de estupro. Isso não muda nada. O tema é sensível e é claro que a esquerda utiliza disso para poder criar narrativas que são mentirosas. E para isso eu quero te fazer algumas perguntas. Qual a diferença de você para uma criança de 22 semanas? São 2. Tempo e nutrição. Só. Perceba que tem uma desonestidade enorme que passa despercebido pela maioria das pessoas. Ele chama o feto de criança, justamente para criar um peso nas pessoas, para as pessoas ficarem apavoradas. Eu não quero matar criança. Você quer matar criança? A gente ama criança. Né? Para quem tem filhos, então, eu tenho 2 filhos. O amor que a gente tem por uma criança, e as pessoas falam, você não, não, espera aí, eu não quero matar criança. Só que ele está falando de um feto. Existe uma diferença brutal entre você e um feto. E não é nutrição e tempo, não. O feto de 22 semanas, ele não tem sequer a formação cerebral. Então, por isso que ele não sente dor. Há estudos que apontam que até 30 semanas o feto ainda é incapaz de sentir dor. 30 semanas, não é nem 25. 30. Então, tem essa questão. Com 22 semanas, o feto nem sequer abriu o olho, não formou o olho para ele ser aberto. Você está com o olho aberto aí? A diferença é grotesca. E eu quero trazer aqui para você uma imagem que é divulgada internacionalmente, mas que aqui no Brasil essas imagens não chegam, tá? Aqui nós temos essa célula que é o saco gestacional. Aqui nós temos esse saco gestacional que é o início da gestação. Aqui são poucos dias, tá? O início da gestação. E nessa imagem a gente começa a mostrar o que acontece com esse feto. Aqui é uma gravidez de 5 semanas. Veja bem, não são 5 dias, tá? São 5 semanas. É isso aí que você está vendo. É isso aí. Sequer dá para ver alguma coisa ali. É uma mancha branca
que não dá para simplesmente entender o que é. E eles são desonestos, eles pegam isso daí, que tem centímetros, né, 1 centímetro, e fazem no formato de uma criança, como se fosse uma criancinha. Não é, cara, é isso daí, com 5 semanas. Se a gente vê um pouco mais, né, são 5 milímetros de tamanho, tá? Esse saco gestacional, ele cresce 1 milímetro todos os dias. Aqui são 6 semanas. Não mudou muito. É isso daí, um embrião de 6 semanas. Você chama isso aí de criança? Olha bem para isso daí. Vê o que é, na sua opinião. Entenda a desonestidade. Aqui nós vamos evoluir para 7 semanas. Olha, aqui com 7 semanas. Gente, 7 semanas é quase 2 meses, tá? 7 semanas. E é isso daí, ó. Não tem formato nenhum de nada. Passando um pouco mais, aqui já temos 2 meses. Gente, 2 meses. 8 semanas. Tá? Nesse período aqui, a pessoa perdeu a menstruação por 1 mês. Olha aí, ó. Você tá vendo uma criança? Tem como ver uma criança? Você consegue. Eu preciso que você entenda a desonestidade disso. E essas imagens são imagens reais, tá? Aqui já são 9. 9 semanas é isso daí. Com 9 semanas. 9 semanas, cara. É isso daí que você tá vendo. Certo? Então, eu tô mostrando essas imagens porque é para você entender o ponto que é a desonestidade. Aqui nós temos todos os estágios, certo? Até 9 semanas. É isso daí, gente. Isso é o feto. É isso daí. E eles chamam isso daí de criança. Eles querem fazer com que você acredite que isso é criança. Todo respeito, sabe, eu não tô, a questão aqui não é pró-aborto, contra-aborto. Essa lei, ela trata sobre interrupção de gravidez de crianças e mulheres vítimas de estupro. É sobre isso. Mas quem sabe a gente evolua para o assunto aborto também, né? A criminalização do aborto. Ninguém é a favor do aborto. Nós estamos tratando de criminalização do aborto. Você tem diversos casos no mundo inteiro de pessoas que foram frutos de estupro, mas decidiram continuar a sua vida e hoje têm uma vida. Como é o caso da Paula, que foi estuprada e ainda assim decidir ter seu filho. Eu duvido você chegar para essa criança agora e dizer: você não tem direito de viver, porque você veio de uma situação extremamente triste e terrível. Eu preciso te matar. E é claro, nem todo mundo tem a condição de ser tão forte a ponto dessa mãe, mas tem uma outra opção. Eu acredito que você já tenha entendido sobre essa falsa equivalência entre uma questão específica, que é o feto, e uma pessoa que já nasceu. Aí aqui ele já apelou de uma forma absurda, né? Que ele já nem compara mais um bebê. Ele compara já uma mulher que já tem filho e vamos matar essa mulher porque ela é fruto de um estupro. Não, nós estamos falando sobre interrupção de gravidez de mulheres vítimas de estupro. Nós não estamos falando de pessoas que já nasceram. Nós estamos falando de interrupção de gravidez, nós estamos falando de feto. E, infelizmente, a desonestidade dele é tão grande que ele continua comparando, nesse caso aí, como eu disse, uma mãe que já tem filho. A criança não é mãe, concordo. Uma opção é a adoção. Afinal de contas, eu acredito que essa criança viva seja melhor do que ela morta. E a fila é gigantesca. E o que atrapalha? A burocracia. Eu não tenho que matar uma criança para poder vingar do estuprador. O que a gente precisa é endurecer as penas pro estuprador. E aí que eu quero ver. E se você tá aqui até agora nesse vídeo, parabéns. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai comentar e nem chegou até aqui. Cara, mas a quantidade de absurdo que você falou, a quantidade de mentira que você falou, não tem como não comentar. Você só falou besteira até aqui. Só falou besteira. O próprio autor do projeto vai pedir para poder aumentar a pena para estupro para 30 anos. E aí que eu quero ver se a esquerda vai ser a favor disso. Como, por exemplo, de assinar um requerimento para que vá com urgência para o plenário o projeto de castração química para estupradores. Pois é, aí não. Aí para ferrar o estuprador, não. Vamos matar a criança dentro do ventre. E é impressionante como a esquerda nunca quer punir o estuprador. Desde a época do Bolsonaro, onde ele defendia esse projeto, a esquerda sempre foi contra. E agora que vem o desafio do Nicolau, vá na página de um deputadozinho de esquerda, deputada de esquerda, que está aí mentindo sobre esse projeto e fala: você é a favor de aumentar a pena para o estuprador?
Tô muito curioso pra ver. E eu não tô entendendo essa choradeira toda da esquerda. Afinal de contas, o próprio governo Lula lavou as mãos sobre o PL e orientou o PT a aprovar a urgência. Então, obrigado, PT. Todos juntos contra o homicídio de crianças no ventre. Aqui eu já falei várias vezes, né? A castração química, cientificamente falando, ela não resolve nada. Aumentar a pena para 30 anos provavelmente também não resolva. O que nós temos aqui hoje no país é lidar com a criminalidade de uma forma objetiva. O grande problema do nosso país não é a quantidade absurda de leis que nós temos muitas leis, nós temos muita punição. O problema é a certeza da impunidade. Se você falar para um bandido, seja qual for o crime que ele vai cometer, qualquer crime, tá? Mas se você falar, olha, se você roubar aquela bicicleta, pode ter certeza absoluta que você vai ser preso. E vai ficar 10 anos preso. Vai ser impossível você ser solto antes dos 10 anos. E vai ser certeza absoluta. Se o criminoso tiver certeza absoluta que ele vai ser preso, vai lá agora, mas você vai ser preso, ele não vai cometer o crime. O que faz o bandido cometer o crime é o contrário, é a certeza de que ele não será punido. Não existe na mente do criminoso essa burrice tremenda de ter a certeza que vai ser preso e ele fazer algo. O que faz com que ele cometa o crime é exatamente o pensamento de que não vai acontecer nada, de que ele só vai obter o seu bem, a coisa que ele quer ter ali, ele quer roubar alguma coisa, que ele vai conseguir fazer as coisas sem ser preso. Então não é o aumento da pena que vai resolver alguma coisa. E castração química, hoje nós temos pouquíssimos países no mundo, mesmo países, por exemplo, Mendoza, na Argentina, tem castração química. É um local específico da Argentina, nem é a Argentina. Alguns estados dos Estados Unidos têm castração química, não é os Estados Unidos. Então, quando acontece isso, são coisas muito específicas de gente que quer colocar uma lei anticientífica, porque, na verdade, a castração não resolve o problema. Há locais onde foi colocada a castração química e o crime de estupro aumentou. E eu vou falar a respeito disso no próximo vídeo, para não ficar muito grande, que esse aqui já está enorme. Mas castração química não é, nem nunca será uma solução. Porque o problema não é simplesmente sair. Observa que tem sempre um viés, tem sempre um pensamento por trás. Qual é o pensamento? O pensamento punitivo. Ah, vamos colocar na cadeia, vamos colocar 30 anos, vamos colocar prisão perpétua, esse aqui é o negócio e tal. Só que isso não está no foco principal, que é exatamente o que interessa, que é diminuir a criminalidade, diminuir o número de estupros. É isso que interessa. A gente não quer que tenha milhares de estupros e que as pessoas possam ter a possibilidade de ficar 100 anos na cadeia. A gente quer que não tenha estupro. É simples. Sabe qual que é a real de tudo isso? Por que tem tanta movimentação sobre aborto, mentira, desinformação? É porque eles querem, a pequenos passos, aprovar o aborto aqui no Brasil. Simples assim. Hoje, se uma pessoa tem uma gravidez decorrente de violência sexual, basta ela relatar à equipe médica que vai ser concedido o aborto. E com o trabalho que o feminismo faz de desumanizar uma criança, o que impede uma mulher mentir sobre isso e cometer aborto? Gente, isso daqui é... Olha, sinceramente, eu já tô começando a passar mal com isso aqui, sabe? É um vídeo de 6 minutos esse vídeo desse cara, tá? Pouco mais que isso. E agora ele tá dizendo que as mulheres que são estupradas estão mentindo. Sabe? Que as mulheres mentem quando são estupradas. Isso é perverso demais, gente. Não é possível, sabe? Eu não me conformo desse sujeito ter a influência que ele tem dentro do país, porque isso é câncer. Isso é um câncer. As pessoas começarem a pensar, nossa, é mesmo, né? Falou que foi estuprada, não foi, é mentira e tudo mais. Uma pessoa que foi estuprada. É simples. O que eles querem é cada vez mais aumentar o tempo para poder se matar uma criança dentro da barriga. Até ficar igual a Colômbia, que permitiu até a 24ª semana de gestação. Lembrando que nós não estamos falando de um aglomerado de células, como eles gostam de fazer. Nós estamos falando dessa criança. Ela tem 24 semanas de gestação. Ou até chegar no Canadá, que o aborto lá não é limitado por lei, ou seja, você pode matar uma criança dentro do ventre em qualquer fase gestacional. Você vê o tempo todo, né? Criança dentro, não é mais interromper a gravidez, não é mais feto. Ele repetiu isso
várias vezes, porque é uma forma de você ficar batendo em cima para a pessoa começar a falar, nossa, criança vai matar criança, vai matar criança. É uma técnica, mas é uma técnica perversa que coloca como vítima todas as mulheres. Mandar nas mulheres é uma coisa absurda isso, gente. E eu sei que o tema é extremamente sensível e muita gente se aproveita disso para poder colocar sua agenda ideológica, principalmente para poder liberar o aborto aqui no Brasil. Afinal de contas, quando a gente fala em estupro, não vai ter ninguém que vai ser a favor disso. E é claro que é um dos piores crimes que existe. E por isso muita gente não para entender o que está acontecendo, porque caso contrário pode ser aí cancelado. E por isso que o debate tem que ser técnico e real, e não fazer como algumas pessoas que quando vai debater outros temas fala sem útero, sem opinião. Imagina se eu usasse o mesmo critério para essas questões agora, hein? Muita gente não poderia estar falando. Aqui ele já está usando transfobia, ele já quer atacar a Erika Hilton. Essa é a foto da Erika Hilton. E a transfobia é uma pauta dele. Gente, esse cara, sinceramente... Porque parece que todo mundo esqueceu que aqui há uma vida. E no fim das contas, quem está lutando por ela? Caso essa mulher que sofreu o abuso queira abortar antes dos 22 semanas, ela poderá fazer isso porque é o seu direito constitucional dela. Mas se for depois disso, o projeto diz que não. De que de fato será considerado um homicídio. Porque de fato é. Interromper uma gravidez até 22 semanas é possível. Com 22 semanas e um dia não é mais. Não tem lógica. Não tem lógica. Ela continua sendo uma pessoa que foi estuprada. E por fim, envie esse vídeo aqui pra alguém que possa ter caído nessas mentiras. E não importa a choradeira, a cara de pau da esquerda de dizer que tá lutando pela vida, direito das mulheres, porque a gente sempre vai desmascarar elas por aqui. Defendendo o direito que ninguém pode tirar seu, que é a vida, olhando para as mulheres que sofrem abuso sexual e principalmente penalizar os estupradores com a maior pena possível. O teste de moralidade de uma sociedade é o que ela faz com as suas crianças. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, é desgastante, é triste, é um retrato do que está acontecendo no nosso país, é uma pessoa que tem aí um grupo enorme, é o maior nome do bolsonarismo hoje, é o maior nome da extrema-direita hoje, é uma pessoa que faz um vídeo desse para defender algo que é repugnante, né? Que é algo que coloca... E ele fala isso com naturalidade, né? Coloca a mulher estuprada, porque é sobre isso que nós estamos falando, nós não estamos falando de aborto, tá? Nós estamos falando de interrupção de gravidez de mulheres estupradas. É disso que nós estamos falando, tá? Não perca essa referência. Interrupção de gravidez de mulheres estupradas. É sobre isso que nós estamos falando. Esse cara fez esse discurso inteiro para defender isso, para defender que mulheres estupradas sejam presas por homicídio. Por homicídio. Não só elas, como os médicos. Ou seja, para não dar chance nenhuma mesmo. Se não for prender a mulher, prende o médico. É absurdo. O nosso país está chegando no fundo do poço. Nós estamos numa situação, eu converso com amigos que são progressistas, as pessoas estão desanimadas. Porque esse tipo de discurso que você viu aí, ele vai ser, assim... ele vai ser distribuído à exaustão e as pessoas vão ver razão no que ele está falando. Tudo com dados anticientíficos, tudo com invenção, com mentira, né? Mentindo que as crianças sentem uma dor, mentindo que os fetos sentem uma... Aliás, ele não chama de feto, em nenhum momento ele usa a palavra feto, que é o nome correto. Dentro do útero existe um feto. E nós, repito, estamos falando de mulheres estupradas. Ele em nenhum momento, lá no final ele fala sobre mulheres, mas fala assim, agora, né? Ele falou assim, de passagem. Não há uma defesa das mulheres, há um ataque às mulheres. Há uma tentativa de transformar mulheres vítimas de estupro em assassinas, porque elas querem interromper a gravidez. E pior, as que interrompem a gravidez depois de 22 semanas são exatamente as menores de idade, as crianças, que são abusadas. Então é uma coisa nojenta. E eu espero, é um vídeo longo, as pessoas não gostam de vídeos longos,
que é outra coisa triste também na internet, né? Essa coisa de TikTok, de stories. Os vídeos têm que ter 1 minuto, tem que ter 30 segundos, ninguém tem paciência para nada, todo mundo vê tudo em 2x. Você pode ver em 2x aqui, porque em 2 vezes a minha dicção eu trabalhei para que ela pudesse ser absorvida em 2 vezes também, porque estamos na internet. Mas é tudo muito triste. Eu espero que você tenha um bom sábado, que você possa dar o like no vídeo para que outras pessoas que têm paciência de assistir vídeos maiores possam acompanhar essa resposta ao Nicolas Chupetinha, que as pessoas possam entender a gravidade do que está acontecendo no nosso país. Não se esqueça então desse like, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho. Um vídeo como esse, ele dá muito trabalho, pesquisa, uma edição, gravação. Só aqui ó, eu tô com quase 2 horas de gravação, que editada vai ficar com um tempo bem menor para você assistir. Eu tenho para você esses prints, que são prints de inscritos do canal, que entraram no link, que é o primeiro link da descrição aqui, e interagiram para saber um pouco mais sobre como trabalhar aqui no Brasil, ganhar em dólar, como ter uma renda extra. Você pode ganhar em real também, né? Você pode ganhar de várias formas. E para isso você vai precisar do seu celular, do celular, tá? E mais nada. E você vai poder trabalhar um trabalho honesto, um trabalho que, se você se dedicar, você ganha um dinheirinho, é uma renda extra. Primeiro link aqui da descrição. E para você que chega no final dos vídeos, especialmente num vídeo como esse, eu peço para você nos ajudar, sabe? A gente trabalha com muito carinho para você, a gente produz um conteúdo que é diferenciado, você sabe disso, né? Aqui na internet, no YouTube, é um conteúdo que a gente vê poucos como esse por aí, mas você consegue entender a importância. Então, se a gente entregou para você alguma coisa, ajude a gente, seja um membro aqui do nosso canal, um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Nós temos pessoas que são verdadeiros anjos, são pessoas a quem eu agradeço sempre, que são as pessoas que nos ajudam. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, ou o que você puder, se você quiser. Dê essa força pra gente. Todos os dias nós estamos aqui trabalhando muito para poder levar informação de qualidade e boas reflexões. Quero desejar um bom sábado para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.